Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para falar da vitória do Corinthians sobre o Novo Horizontino 1-0, mais um gol do Yuri Alberto, artilheiro da arena e o único que se salva nesse time do Dorival, hein? E mais, tudo sobre a negociação entre Adidas e Corinthians, que pode levar o Corinthians ou a um faturamento recorde de material esportivo no Brasil, ou a um imbróglio judicial do tamanho do mundo com a Nike. Então bora lá. Antes de começar a falar sobre o vídeo, sobre esses assuntos, se inscreva aqui no canal do Fala Pedro Reis, curta o vídeo, não se esqueça de curtir, dê like para ajudar ele a alcançar mais pessoas. Comente e compartilhe com seus amigos. Então bora lá, bora falar desse 1-0 do Corinthians, uma vitória xoxa, capenga, desanimadora e que mais uma vez o Dorival Júnior mostrou que veio para inventar e para fazer um trabalho pior do que o do Ramon. Eu avisei, tá? Falta de aviso não foi. A minha aposta segue viva de que o Dorival cai até o fim de junho. Mas a gente vai ter a pausa para o Mundial e tudo mais. Eu acredito que ele fique mais um tempo. Mas o Dorival não termina a temporada no Corinthians, tá? Essa é a minha aposta. E um jogo bem sonolento, bem chato, bem fraco tecnicamente, mesmo o Corinthians jogando praticamente com força máxima. Pode dizer com força máxima, porque ele escala o Carrilho errado, então é força máxima. E mais uma vez, o Dorival Júnior inventando. Cara, Félix Torres de lateral direito, não existe isso em lugar nenhum do mundo. E é só o Dorival Júnior que tem essa pira. Tô vendo, seu microfone tá certo, tá certo. É só o Dorival Júnior que tem essa pira de colocar o nosso queridíssimo Félix Torres de lateral. Não tem condição desse cara jogar nem de zagueiro. Que dirá de lateral direito no Corinthians. Hein? É impossível. Isso que ele não fez uma má partida, mas não é a dele. E por falar em posição errada, o que vocês me contam de Ranieri jogando aberto pela direita? Cara, que loucura é essa que o Corinthians está fazendo? Que o Dorival está fazendo com o Corinthians, né? O Ranieri até pouco tempo atrás jogava de zagueiro quando precisava. O Ranieri é o primeiro volante, marcador, ótimo em cobertura, bem fisicamente, cara rápido, ágil, bom de desarme. Ele não é construtor, ele não é o cara do arrasta, o cara que vai carregar a bola do meio-campo pro ataque. Ele não é o cara de chegada na área, ele não é muito menos o cara para cair pelo lado direito do campo. O Corinthians tem esse cara, e esse cara chama Carrilho. Só que o Dorival Júnior escala o Carrilho de ponta, preso na ponta direita, que é a posição nem do Romero hoje em dia, essa posição. O Corinthians não tem no elenco um jogador com essa característica de jogar de ponta num 4-1-4-1. Ah, mas é o Romero que estava de ponta. O Romero caía por dentro e o Ranieri caía pelo lado. O que deu certo e dá certo quando joga com o Martinez. Com o Ranieri não dá certo, não adianta testar. Não é característica. O Corinthians taticamente é um time nulo, continua nulo. Era nulo defensivamente com o Ramon e o Dorival chegou e destruiu o legado do Ramon Dias. Destruiu. O que o Corinthians conseguia fazer criando e deixava a desejar na defesa, hoje não cria e ainda tem uma defesa, toma poucos gols, mas também não ataca. É óbvio que toma poucos gols. Não arrisca. É muito pouco para esse time. E o Corinthians não tem um elenco ruim, tá? O Corinthians precisa de um treinador, sempre precisou fazer o que o Ramon fez. Não acho que o Ramon tinha atingido o teto, mas estava perto disso. Mas de adaptar o jogo ao elenco que tem. Não o técnico adaptar aquilo que ele quer. O que o Dorival está fazendo é loucura. Loucura. De verdade. Ou ele tem a informação que vai trazer um lateral direito de ponta de altíssimo nível e que vai trazer um ponta direita de altíssimo nível e que tudo vai mudar a partir da segunda
parte da temporada e que o Corinthians vai ter o 11 inicial ideal da seleção brasileira. Financeiramente, vista a bagunça que é esse time, eu acho difícil. Então, de verdade, esse cara tá inventando. Professor Pardal. Não existe. Hoje a saída de 3 com o Félix não funcionou porque não espetou o Angileri para dar amplitude e aí prendeu o Coronado no lado esquerdo. E eu já vi um comentário sobre o Coronado, que é outro também que, cara, de verdade, não vale o investimento, não vale a moral que tem. O cara falou que era o Arauz melhorado e é também eu vejo mais ou menos dessa forma. Não que seja o Arauz, que aí é uma comparação bem pesada, né? Até um desrespeito com o Coronado. Mas é um jogador comum, comum de tudo, né? Vive de lampejo. Cara que você vê que tecnicamente é muito bom, mas que não rende. O futebol de hoje não comporta mais isso. Não comporta mais o cara que é muito técnico e não consegue jogar. Não dá. Ou ele é muito técnico nível Messi, estou exagerando, mas ele é muito técnico mesmo, ou ele é só mais um. E o Coronado é só mais um para ganhar 2,5 milhões, 2 milhões de reais que seja. Não dá, não dá. Se livra desse cara. Como diria o craque Neto, perninha já não. Bate bonito na bola e só. Tem uma ou outra jogadinha legal, um passezinho bonito e só também. Eu prefiro apostar no Thales Magno, que quando teve em boa fase jogou muito, do que apostar no Coronado, que é isso, né? Não vai passar disso, do que a gente está vendo. E o Corinthians hoje dependeu mais uma vez do Yuri Alberto para vencer o jogo, que é o único cara lúcido desse time, na minha opinião. É até estranho falar isso do Yuri Alberto, né? Muitas vezes ele, na má fase, ele confundia velocidade, ansiedade, e hoje ele é um cara extremamente lúcido. É só isso. É bola no Yuri Alberto e vamos que vamos. Esse é o Corinthians de hoje. E não espere o Corinthians sábado na MRV, Arena MRV lá contra o Atlético Mineiro, atacando o Atlético, indo pra cima, não. É o mesmo jeito. 4, 5 bola no Yuri Alberto. Vamos ver o que dá pra fazer lá. Gramado sintético. O Corinthians alterna bons e maus momentos jogando no sintético. Ganhou do Palmeiras esse ano. Então a gente vai tentar entender daqui até sábado quem que vai ser escalado, quem que vai jogar. O Corinthians vem de um desgaste grande. E repito, o Campeonato Brasileiro vale muita coisa e às vezes o Corinthians não está dando a devida importância para ele. E bora falar sobre agora Adidas e Corinthians, em Adidas no Corinthians. As negociações seguem em andamento. Eu tenho uma opinião um pouco controversa do que está sendo dito, do que o torcedor quer ouvir. Mas eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, hoje o meu timão trouxe um compilado de notícias, de informações muito interessantes sobre essa negociação com a Adidas. Ao que tudo indica, a Adidas realmente tem interesse em negociar com o Corinthians. E o Corinthians tem contrato com a Nike vigente até o fim de 2025. E a Nike alega e já acionou essa cláusula de renovação automática até fim de 2029. Então seriam basicamente mais 3 anos e meio aí de contrato com a Nike. O Corinthians garante que consegue a rescisão com a Nike. Só que além disso, o Corinthians tem com a Nike esse contrato feito na época da renovação de transparência, até dessa renovação automática unilateral, contrato pessimamente feito pela renovação de transparência. Obrigado, renovação de transparência. Corinthians desde 1910 sendo mal administrado. Mas esse contrato, essa cláusula no contrato fala que o Corinthians teria que pagar uma multa para a Nike caso rescinda de forma unilateral. E essa multa seria de acordo com o lucro estimado até o fim de 2029. O Corinthians garante que judicialmente vai conseguir essa rescisão, porque entende que o contrato foi mal feito, que está lesando um lado, e aí
na teoria da boa-fé, né, que dentro do direito se leva muito em consideração, pode ser que o Corinthians tenha a possibilidade de rescindir com a Nike agora no final do ano. Mas a Nike tem um outro contrato, outra cláusula dentro desse contrato, de que o Corinthians não pode negociar com nenhuma outra fornecedora até os últimos 3 meses ao fim do contrato com a Nike. Então, se realmente está tendo essa negociação com a Adidas, tem essa proposta com a Adidas, é mais um fator que pode levar a Nike a vencer essa disputa judicial. E vamos lá. Primeiro, o contrato com a Nike é muito mal feito. Ponto. O Corinthians ficou refém da Nike, porque o Corinthians pediu um adiantamento de, acho que de 10 anos de contrato para a Nike. Isso lá atrás, acho que no meio da gestão do Roberto de Andrade, pós-mundial de clubes. E aí o Corinthians pediu esse adiantamento e ficou refém. Depois veio as renovações, com a renovação em transparência, o grupo político que comandava o Corinthians nos últimos 16 anos. Essa renovação é muito mal feita, lesa de fato o clube. Essa renovação automática unilateral por parte da Nike é muito, muito ruim para o clube, muito ruim para os cofres do clube. Sem contar a participação em royalties que é baixa, sem contar que o valor do contrato já ficou defasado no mercado, então é um contrato muito mal feito. Segundo ponto, até onde vai essa negociação com a Adidas? Ela realmente acontece? O Corinthians tem ao que tudo indica, as apurações levam a crer que de fato a Adidas quer o Corinthians. Só que isso pode ser levado politicamente para uma cortina de fumaça muito grande. Não vou repetir todos os problemas que o Augusto Melo enfrenta à frente do comando do clube. Mas eu acho que leva muito a crer, para mim leva muito que isso foi vazado de forma proposital por essa diretoria, até como uma forma de pressionar, de que está fazendo a coisa certa, de que são valores irrecusáveis e que tem que votar isso quanto antes e tudo mais. E outra, vendo esse grupo político no Corinthians, será que não está rolando uma comissãozinha até para pressionar isso aí? Seria muito ingenuidade da minha parte acreditar que é só um mega contrato que a Adidas está chegando aqui para oferecer 100 milhões de reais por ano, mais uma luvas de 100 milhões de reais, que é isso que o meu timão trouxe, e que isso politicamente não agregaria nada para o Augusto, ele só está pensando no Corinthians. Não, eu não acredito nisso. Para mim, o Augusto pensa pouquíssimo no Corinthians, inclusive. E acho que isso está sendo usado politicamente. Isso até vazou propositalmente antes. Até porque fala-se que a Adidas tem uma pressa muito grande para negociar esse contrato. E outras fontes dizem que não existe essa pressa para negociar o contrato com o Corinthians. Então quem que está falando a verdade? Outra coisa, essa cláusula dos últimos 3 meses só pode negociar com outros clubes e tal. Isso diz sobre propostas formais, né? Até agora está no campo da informalidade essa negociação. E eu sei que na troca de comando do Willian Augusto, no início do ano passado, o Corinthians chegou a conversar com a Umbro. Eu sei disso. Isso é uma fonte, uma informação minha que ninguém deu ainda. Alguém vê aqui, vai me procurar, procura falapedroreis@gmail.com, pode mandar lá que se você é jornalista e é curioso, eu posso contar para você, sem citar fontes, é claro. Mas a Umbro tinha negociações com o grupo político do Augusto, tinha interesse, já tinha até uma reserva de orçamento para um valor bem alto, que não chega na casa de 1 bilhão, tá? Em 10 anos, mas era um valor considerável. E essa negociação não andou. E eu lembro que na época, quando eu recebi essa informação, se falava já nessa possibilidade do Corinthians rescindir, que tinha brecha jurídica para isso. O que eu penso? Para o Corinthians seria maravilhoso ter esse novo contrato.
Só que eu não acredito que seja 1 bilhão em 10 anos. Eu não acredito em luvas de 100 milhões. Eu não acredito nos valores que estão sendo debatidos. A Adidas renovou esses dias com o Flamengo. O Flamengo não é case mundial da Adidas. Tem algumas diferenças do case regional e tal, mas ele entra num grupo. Ele tá no nem, ele não é nem o top, o Real Madrid, nem os brasileiros aqui, Atlético, por exemplo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Não, ele tá no nem. Ele tá ali patamar Boca e River, até o contrato dele é um pouco do Flamengo é um pouco melhor do que de Boca e River. A Adidas iria comprar essa bucha, comprar, entrar nessa dividida com o seu maior vendedor, e eu sei disso, a maior fonte de renda dos clubes de futebol da Adidas na América é o Flamengo. A Adidas vai querer entrar nessa disputa? Vai querer entrar nessa dividida com o Flamengo? Não sei não. Será que o contrato Adidas-Flamengo não tem uma cláusula de equiparação? Então, se o Corinthians negocia por esse valor, automaticamente o Flamengo tem que ter esse valor? Ou então, uma cláusula que limita, nenhum pode ser maior que o Flamengo? Então, tem que ser um contrato idêntico ao do Flamengo? Também não sei. Vamos esperar para ver, né? Mas, tomara que dê certo, tomara que o Corinthians fature esse 1 bilhão em 10 anos, 100 milhões de reais por ano, 100 milhões de reais pelas luvas e tal, e que cuidem desse dinheiro, que é uma coisa que fazem pouquíssimo no Corinthians hoje em dia. Até a próxima. Tchau. Ah, se você ficou até aqui, curta o vídeo, pô. Se inscreve aí. Ajuda eu. Fechou? Fui.